queridos e amados irmãos, que a doce paz do Senhor seja com todos. Nós estamos mais uma vez para a edição do nosso vídeo Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Nós estamos estudando ao longo desse trimestre os modelos de adoração, e a santidade e os modelos de serviço no livro de Levítico. E nesta ocasião, estamos caminhando já praticamente para o final do nosso trimestre. Já estamos na lição número 10, que será para 2 de setembro de 2018, que fala das ofertas pacíficas para um Deus de paz. Ofertas pacíficas para um Deus de paz. O nosso texto áureo nos diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, conforme Hebreus 13 e 15. A verdade prática nos diz: o crente oferece sacrifícios pacíficos a Deus quando pratica e semeia a paz do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Levítico, capítulo 7, versículos 11 a 21, que nos diz assim: e esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por oferta de louvores, com sacrifício de louvores, oferecerá bolos asmos amassados com azeite e coscorões asmos amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá pão levedado como sua oferta, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. E de toda oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que ofereceu o seu sacrifício, se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque, se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado, coisa abominável será, e a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada, mas da outra carne qualquer que estiver limpo comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Então, meus amados, nós estamos estudando, desde semana passada, estudamos sobre o Holocausto e hoje estudando sobre ofertas pacíficas. Eu fiz aqui algumas anotações interessantes. Nós vamos primeiro perceber que o livro de Levítico ele é um manual dos sacrifícios. Então, esse manual, que é o livro de Levítico, produzido há aproximadamente 3.500 anos, com muita distância em relação ao tempo, 3.500 anos, com relação ao lugar físico, porque isto aconteceu durante a peregrinação no deserto do povo de Israel que estava indo a Canaã, e também uma distância cultural.
não é, os levitas do povo hebreu, né, logicamente, do povo israelita, eles viviam uma cultura que não é a nossa cultura hoje. Hoje nós não somos o Israel, nação, somos o Israel de Deus, né, em Cristo Jesus, e, obviamente, nós não fazemos mais esta aplicação de sacrifício de holocausto, de ofertas pacíficas, de oferta pela culpa, nada, porque já estudamos que tudo isso foi sintetizado em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus que desceu à terra para morrer por nós e ele ser o holocausto vivo, né, como na lição anterior, o holocausto perfeito. Muito bem, mas toda a nossa busca, toda a nossa intenção é extrair de tudo isso aqui que nós estamos estudando e que aconteceram há 3.000 e tantos anos atrás, nós extrairmos os princípios e colocarmos como prática da nossa vida cristã. Então, no livro de Levítico, nós temos o manual dos sacrifícios, né? E ali temos as instruções para os sacerdotes e nós vemos que o Deus Santo agora, né, ele iria habitar no tabernáculo, que estava no meio da congregação, e aí nós temos um povo pecador, um povo transgressor, um povo rebelde, um povo de dura cerviz, como diz a Bíblia, e um Deus que é santo, 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 para habitar no meio desse povo. Temos conduzindo esse povo como legislador maior Moisés, e temos instituído por Deus, né, na direção de Moisés, temos aí Arão, que foi constituído sumo sacerdote, estudamos sobre isso também, estudamos que os seus filhos, né, estiveram ali também cumprindo o papel de sacerdotes e que seriam os sucessores no sumo sacerdote, né, porque os sacerdotes e sumos sacerdotes deveriam derivar de Arão. E temos os levitas, de um modo geral, que participavam, né, na condução do tabernáculo, cada um com sua tarefa específica. Isso tudo nós já estudamos, em vídeos anteriores nós comentamos, e agora nós estamos vendo a questão, meus amados irmãos, das ofertas, né? Então, nós vamos ver que Deus orientou, também foi assunto discutido em lições anteriores, que esses holocaustos, esses sacrifícios, não eram uma novidade para o povo. Isso já acontecia também em outras culturas. Agora, com muita coisa inadequada, não é? Muitas vezes o sacrifício estava correto, mas o sacerdote não era aquilo que Deus queria. O sacerdote que já não era adequado, muitas vezes o altar, não é? E o sacrifício também eram inadequados. Por exemplo, haviam nações que ofereciam crianças em holocausto. Então, e outros animais impuros e tudo mais. Só que nós aprendemos que em Moisés, não é, Deus, nesta condução do povo pelo deserto, que era um tempo de depuração, um tempo de educação do povo, um tempo de estruturação daquele povo como nação israelita, não é? Deus, ele passa essas instruções para Moisés no Monte Sinai, e Moisés, então, repassa para o povo e organiza o culto a Deus. Então, nós vemos que nós temos alguns tipos de ofertas que aparecem no livro de Levítico. Especificamente, você vai ver isso no capítulo 3 e capítulo 7 de Levítico. Nós vamos ver que lá tem o holocausto, tem a oferta de manjares ou de cereais, tem a oferta de paz ou a oferta pacífica, que é o que vamos estudar hoje, e temos também a oferta pelo pecado ou pela culpa. Eram modelos de ofertas e de sacrifícios que eram oferecidos. As finalidades desses sacrifícios, dessas ofertas, era, primeiro, a expiação dos pecados individuais ou coletivos, né, pecados de todo o povo, e pedido de perdão. Era também uma demonstração de sua fé. Ninguém levava um sacrifício sem fé, não é? Também nós vamos ver modalidades de sacrifício que expressam a gratidão,
o voto, às vezes por situações difíceis que eles haviam vivido, renovação da comunhão, aprofundamento da dedicação ao Senhor. Em síntese, os sacrifícios que eram oferecidos visavam isso aqui, seja o perdão de pecados, né, pela culpa, seja um sacrifício em gratidão, seja o sacrifício pelo cumprimento de um voto e etc. O holocausto, que era um dos tipos, eu quero fazer aqui uma recapitulação, vem do hebraico aquilo que sobe para Deus, tendo em vista que aquela fumaça, do animal queimado subia, e também isso refletia, era um tipo daquilo que sobe em cheiro agradável a Deus. Então o holocausto também tinha outra denominação, que era a oferta queimada. Então, meus amados, quais animais eram oferecidos em holocausto? Podia ser um boi, podia ser um bezerro, que também tem a denominação de novilho ou de cevado, poderia ser um bode ou um cabrito, poderia ser um carneiro, que também recebe o nome de cordeiro, poderiam ser pombos ou rolinhas. No holocausto especificamente deveria ser macho, esse animal tinha que ser macho, sem mancha. Ele seria conduzido até a porta da tenda ou do tabernáculo, e os irmãos sabem que esse altar de holocausto ficava depois que entrava ali no pátio. Você não estava ainda dentro do lugar santo e muito menos do Santíssimo, você estava fora do tabernáculo, era cercado, com umas cortinas, e a pessoa atravessava e ali logo já tinha o altar do holocausto. Então lá se oferecia um macho, esse animal macho sem mancha, seria a porta da tenda. Esse sacrifício, ele também era de certa forma voluntário, mas também com uma certa obrigação, porque tinha a ver com o pecado, Mas seria na presença de Deus, é importante que destaquemos isso. O dono do pecado era o dono do animal. Então, não tinha esse negócio de eu pequei e vou mandar o holocausto, eu vou mandar pela minha mãe, vou mandar pelo meu pai, vou mandar pelo irmão, vou mandar pelo amigo. Não, o dono ia levando, arrastando o seu animal e levava lá para o sacerdote para os devidos procedimentos. Então, o dono do pecado era também o dono do animal. E ali ele transferia os seus pecados para o animal. Quando ele colocava a mão no animal, ele estava, o animal se identificando com este pecador e, ao mesmo tempo, como que transferindo os pecados para aquele animal. Então era colocada a mão na cabeça. Este animal, depois de colocar a mão na cabeça, e esse colocar a mão na cabeça tinha um sentido também de se abaixar, que para nós significa se humilhar, identificar-se com o animal e transferir seus pecados. Da mesma forma quando nós vamos impor as mãos sobre alguém que vai ser separado ou ordenado. Então, quando nós impomos as mãos sobre eles, o que significa aquilo? Significa como que uma transferência de autoridade para aquela pessoa. Então, era mais ou menos essa conotação. Muito bem. Uma vez colocada a mão, o animal seria degolado, o seu sangue seria espargido sobre o altar e também sobre os chifres do altar. Esse animal era esfolado, depois era partido em pedaços e totalmente queimado para expiação dos pecados. Passava a noite lá queimando. Era o primeiro dos sacrifícios, pois implicava na purificação dos pecados, que os habilitava aos demais sacrifícios e ofertas. E há um versículo interessante também, curiosidades, Levítico 7:8, que diz que o sacerdote ficava com o couro do animal. Está lá em Levítico 7:8. Aqui uma repassada, irmãos, até porque o tema nosso é outro aqui. Havia também a oferta de manjares, era uma outra modalidade. Era uma dádiva oferecida a Deus como ato de adoração ao Senhor. Significava dedicação a Deus do fruto do trabalho. Então, todo trabalho, como se dissesse, todo trabalho deve ser feito para o Senhor. Tudo vem dele, tudo vem por meio dele, dele, por ele e é para ele.
Eu às vezes digo isso em relação ao nosso próprio dinheiro, quando nós ofertamos na casa do Senhor. Digo, olha, vamos fazer coro com Davi. Senhor, nós estamos dando para o Senhor aquilo que o Senhor nos deu. Não há mérito nenhum. Não é? Então é Deus que nos dá o fôlego de vida, é Deus que nos dá força, é Deus que abre as portas de trabalho para nós, é Deus que conduz a nossa vida. Ainda ontem, no culto de pregação na igreja, nós falamos, né? Se nós não tivermos a convicção de que é Deus que conduz as nossas vidas, não dá para nós prosseguirmos nessa jornada. Temos que ter esse entendimento que Deus está no controle de todas as coisas e é Ele quem conduz a nossa vida. Então, queridos, esse sacrifício é oferecido daquilo que Deus já nos deu. Se Ele não nos der, nós não temos nada. Se Ele tira nosso fôlego de vida, nós não oferecemos mais coisíssima nenhuma e nem mais existimos. Então, era uma dedicação, fruto do trabalho, né? E essa oferta de manjares era feita de flor de farinha com azeite, não é? E incenso sobre ela. Era praticamente um bolo, resumidamente, era um bolo, não é? Amassado ali com azeite, né? E sobre ele era colocado incenso. Né? Isso era um memorial queimado pelo sacerdote sobre o altar. A sobra da parte desse memorial, desse sacrifício, né? Parte dessa oferta de manjares era para Arão e os seus filhos, obviamente os sacerdotes. E aí ela podia ser cozida no forno, né? Seriam bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite. Nenhuma oferta de manjares oferecida ao Senhor deveria estar sem sal. É uma coisa interessante também, né? As ofertas de manjares elas deveriam conter sal. Deveria então ter o azeite, o incenso, né? E o sal. O sal fala do concerto do Senhor. Não é? E esta oferta, ela também era comida pelos sacerdotes, não era queimada sobre o altar totalmente, mas ela era comida pelos sacerdotes. Chamava-se oferta de manjares. As pessoas traziam, né, como adoração ao Senhor, e o sacerdote, né, comia, diferentemente do holocausto, por exemplo, que era queimado totalmente. A oferta pelo pecado ou pela culpa era outro modelo. Era bem semelhante ao holocausto, sendo que a oferta era comida pelos sacerdotes. Né? Então, se lê lá nos holocaustos, a gente vai ver na oferta pela culpa. Sendo que, irmãos, é bom que a gente diga isso aqui. Para um sumo sacerdote, quando ele tinha uma culpa, tinha um pecado, ou pela congregação, se oferecia um bezerro. Se fosse um líder, um príncipe, alguma coisa assim, era um bode. Qualquer pessoa do povo, uma cabra ou um cordeiro. E para os pobres, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Não é? E se fosse uma pessoa muito pobre, ela oferecia 1/10 parte de um éfa. Um éfa era aproximadamente 22 litros. Então, essa oferta da pessoa bem pobre, vamos colocar aproximadamente 2 quilos, né, de flor de farinha, que eram oferecidos ali, né, como uma oferta, né, pela culpa. Ok. E nós temos, queridos, aí chegamos no nosso, assunto de hoje, que é a oferta pacífica. Algumas informações aqui sobre a oferta pacífica. Primeiro, a oferta pacífica ela poderia ser oferecida um gado, né, macho ou fêmea. Não tinha essa questão, por exemplo, no holocausto não podia, tem que ser macho. Né? Mas aqui poderia ser um gado macho ou fêmea. Sendo que, irmãos, nós vemos que lá no holocausto poderia ser oferecido, vamos lá, os animais aqui. Poderia ser oferecido o boi, não é? Poderia ser oferecido o novilho, né? Que também é chamado de bezerro, né? Então, vamos colocar aí, seria o boi, ou um bezerro, ou um bode, não é? Um carneiro, ou pombo rolinha. Não é? Pombo rolinha não constam, não é? das ofertas pacíficas.
você poderia colocar aqui o boi, poderia também a vaca, né? Poderia o bezerro, a bezerra, né? Poderia o bode ou a cabra, né? O carneiro e tal. Então, podia ser macho ou fêmea, né? Exceto rolinha e pombo que podiam no holocausto. É bom que você anote essa observação aí. Então, gado fêmea, porém, sem mancha, né? As mãos também sobre a cabeça, era degolado, o sangue era espargido sobre o altar e as gorduras com as vísceras eram queimados no altar. A melhor parte era queimada e as outras partes, né, o poderia comer, tanto o ofertante como sacerdote, né, os que ministravam ali no altar. Nós vamos ver também. Vemos também que no caso do novilho, até mesmo a cauda, porque a cauda, né, que até o espinhaço dele ali tinha gordura também e era oferecida ao Senhor. Isso tem um significado. Havia as ofertas de louvores, que eram os bolos asmos com azeite, coscorões, que era um pão achatado, e ficava com parte da carne, né, ali e comia a outra parte. E com isso a pessoa se tornava um com o altar. Já já nós vamos esmiuçar isso devagarinho. Muito bem. Ritualmente os ofertantes deveriam estar puros. Por isso que o holocausto precedia as ofertas pacíficas, né? Porque o holocausto era praticamente uma oferta pelos pecados, né? E depois você estava apto para adorar com a sua oferta com a oferta pacífica. Muito bem, queridos. Então, aqui eu coloquei de forma geral para que você fosse fazendo aí uma distinção. Também outra informação que eu quero que você guarde são os propósitos dos sacrifícios. Um dos propósitos era a expiação. Era a expiação, né? Nós temos aí o holocausto e a oferta pela culpa, expiação do pecado. Nós temos aí um outro propósito, que é mordomia ou administração das bênçãos de Deus, que já, aí nós entramos aqui em oferta pacífica, era um modelo desse aqui, quando eles ofereciam bolos asmos, aquela coisa toda. Bolos asmos, bolos sem fermento. Então ali era, de certa forma, a gratidão pelo trabalho executado e a lavoura colhida e aquela coisa toda. E também, não só mordomia ou administração, mas também a adoração, está contida nessa oferta pacífica também, gratidão está aqui também, e comunhão eram os propósitos, né? Então, basicamente, os propósitos eram expiação, não é? E os outros aqui, mordomia, adoração, gratidão e comunhão, que é no caso do sacrifício pacífico. Não sei se ficou muito claro, vou repetir aqui. Então, nós temos holocausto e oferta pela culpa, que tinha a ver com o pecado lá cometido, né? Nós chamamos essas ofertas e classificamos aqui como oferta de expiação. E colocamos 3 aqui, que dizem respeito às ofertas, os sacrifícios pacíficos, né? Que neles estão embutidos a questão da mordomia, da adoração, da gratidão e da comunhão. Ok? Então, muito bem. Meus queridos, na nossa lição, nós temos aqui algumas divisões interessantes, né? No primeiro ponto, o comentarista coloca a excelência da oferta pacífica. Os 2 sacrifícios mais antigos da história sagrada são o holocausto e a oferta pacífica. Um voltado para o perdão dos pecados e o outro voltado, resumidamente, para a adoração. A oferta pacífica era uma oferenda que se caracterizava como tal. Deveria ser acompanhada de ações de graças e nenhuma petição era admitida. Um ponto aí para você marcar que é muito interessante. Eu não li comentários sobre isso. Então, petição não era admitida. Nos Salmos nós temos as ofertas pacíficas que manifestam-se em louvores ao Senhor por todas as benignidades do Senhor. Ok. Quais são os tipos de ofertas pacíficas que consta da Bíblia? Primeiro, ação de graças.
ação de graças. A fim de agradecer ao Senhor por um favor recebido, o crente hebreu oferecia-lhe bolos e coscorrões ázimos amassados com azeite. Falamos aqui. Os bolos feitos de flor de farinha tinham de ser fritos, conforme Levítico 12-15. A carne que acompanhava o sacrifício pacífico deveria ser consumida no mesmo dia. Aguardando esses detalhes. Tipos de oferta pacífica, então, ação de graças. O segundo era o voto. Nos momentos de angústia, os filhos de Israel faziam votos ao Senhor, prometendo-lhe ofertas pacíficas. Eram atendidos em suas demandas, quando o desespero, quando a angústia, como nós também vivemos, né, Deus lhes atendia. Em gratidão a Deus, eles ofereciam essas ofertas do voto. Né? E neste caso específico, o sacrifício poderia ser comido tanto no mesmo dia como no dia seguinte. Era o caso do voto. Né? O voto e também das ofertas voluntárias. Podia comer no dia, depois, se ficasse, podia comer no outro dia. Ao terceiro dia deveria ser queimada. As ofertas de gratidão, elas deveriam ser comidas no mesmo dia. As de voto e dos sacrifícios voluntários poderia ser comido no mesmo dia e podia comer até o outro dia, mas no terceiro deveria ser queimada. E temos aqui também a oferta movida, que era uma oferta, né, que diz aqui, era a última etapa que o adorador entregava a oferta pacífica ao sacerdote, que, seguindo o manual levítico, aspergia o sangue do sacrifício sobre o altar, em seguida queimava a gordura do animal, o peito era entregue a Arão e seus filhos, e num último ato de sacrifício, o sacerdote movia a parte mais excelente da oferenda perante o altar, que era o peito e a coxa. Alguém tem oferta movida como? Alguém diz que é porque ele elevava esta oferta ao Senhor, né, em movimento, e isto chamava oferta movida. Então, queridos, nós temos aqui os objetivos das ofertas pacíficas. Vamos ver esses objetivos. Como já dissemos, eram dois os objetivos da oferta pacífica: aprofundar a comunhão entre Deus e o crente e levar o ofertante a reconhecer que tudo quanto recebemos vem do Senhor, porque dele é a terra e a sua plenitude. Ok, meus queridos, muito bem. Então nós temos aí, dentro dessa composição das ofertas pacíficas, nós temos a oferta de gratidão, de voto, a voluntária e a oferta movida. A de gratidão, um animal e manjares com ou sem fermento, e eu ouvi um comentarista dizer que o que tinha pão com fermento, esse ficava para o sacerdote, mas o que era oferecido ao Senhor nunca podia ser oferecido pão com fermento ao Senhor. Então, com fermento, parte para o sacerdote e parte para ser queimada. Sem fermento, toda queimada, para o Senhor, comida no mesmo dia. A oferta por voto, havia o acréscimo da oferta de manjares e libação. Tinha a vítima, a oferta de manjares, e a libação, que era o vinho derramado sobre o sacrifício. Né? E admitia, interessante, que essa oferta admitia certos defeitos. Essa oferta voluntária podia ter determinados defeitos. Não todos, mas alguns pequenos. Comido no mesmo dia e no dia seguinte. O que ficasse para o terceiro dia se queimaria, já falei. E a oferta movida é levada pelo sacerdote em movimento ao Senhor. Agora, irmãos, aplicações práticas que nós podemos tirar aqui. Deu para entender o holocausto, deu para entender a oferta pela culpa, deu para entender as ofertas pacíficas, que é o que nós vamos estudar aqui. Mas nós temos que perguntar o que isso tem a ver conosco. Que princípios estão embutidos? Porque nem eu vou oferecer holocausto, nem eu vou oferecer oferta de manjares, nem eu vou oferecer ofertas voluntárias, nem oferta, como diz aqui o título também interessante, né? Nem vou oferecer oferta movida. Né?
Mas nós precisamos, no meio de tudo isso, extrair princípios. Haviam princípios, irmãos, muito interessantes. O primeiro é o princípio da excelência para Deus. Qual era a parte queimada e a parte indiscutivelmente oferecida para Deus? A gordura. A gente faz hoje um churrasco aí, pode ser a melhor picanha, sem gordura, pode ser o melhor contrafilé, sem aquela gordurinha, não é? Você vai comer um churrasco, mas não é delicioso como com a gordura, apesar de ser ruim para a saúde. Mas a gordura, uma parte excelente, muito almejada pelo povo, mas Deus exigia isso para ele, a excelência. E aqui nós fazemos este comentário. Nós precisamos urgentemente verificarmos o que estamos fazendo para Deus, né? A nossa oferta. Né? Os jovens que têm muita força, né? Muita energia, não é? E que têm todo o seu vigor para oferecer ao Senhor. Como você está fazendo com a sua vida? Ou está desperdiçando a sua vida e não está oferecendo o melhor da sua vida para o Senhor? A nossa oferta na casa de Deus, não é? Nossos dízimos. Dízimo não tem questão quantitativa, nem mesmo a questão qualitativa dele está, porque ele é uma prioridade. Né? Mas o dízimo é sempre proporcional, porque ele é a 10ª parte ou de tudo aquilo que Deus nos dá. E a questão de excelência e de honra é que ele é a primeira 10ª parte de tudo aquilo que Deus nos dá. Aí está a excelência. Mas alguém ganhou 10 centavos, o dízimo vai ser 1 centavo. Alguém ganhou R$1, o dízimo vai ser a 10ª parte, 10 centavos. Né? Então, nessa questão de excelência, eu não estou falando aqui de quantidade, mas estou falando aqui da qualidade daquilo que oferecemos a Deus. Eu sempre, não sei se já contei em algum vídeo aqui, mas o pastor Satiro, que é missionário que está na Colômbia, muito bem sucedido, é um alagoano, né, está lá fazendo um belíssimo trabalho, talvez em matéria de volume de trabalho, um dos missionários mais bem sucedidos do mundo. E eu me lembro muito do testemunho que ele contou quando pregou aqui em uma das nossas convenções, que ele, quando era garoto, ele vendia pão e ele separava as notinhas mais novinhas para entregar como oferta ao Senhor. E quando ele não tinha essas notas novinhas, e ele só pegava dinheiro assim mais envelhecido, ele passava o ferro no dinheiro e entregava na casa do Senhor. Irmãos, um gesto simples e que a gente até pode rir, mas para Deus, irmãos, né, a nossa motivação, a alegria com que fazemos, né? A viúva pobre deu 2 pequenas moedas, mas Deus a elogiou e disse que ela deu mais do que todos, porque ela deu todo o seu sustento. Se ela deu todo o seu sustento, ela deu a sua vida. E é tudo que Deus quer de nós. Então, queridos, o princípio da excelência, né? Se você canta em um conjunto da igreja, toca em um conjunto da igreja, ou você faz bem feito, meu irmão, ou é melhor não fazer. Não é? Se você exerce um ministério na igreja, a gente tem que ter horário para começar, não é? Tem que ter organização. Não podemos fazer para Deus como se estivéssemos fazendo aí numa firmazinha de 5ª categoria. Mas se fizer mal feito na firma de 5ª categoria, a firma vai mandar a gente embora. Então, a pessoa diz, estou fazendo para o Senhor, é para o Senhor, e faz o pior. Não é? Então, aqui nós vemos o princípio da excelência para Deus. Salomão fazia um trabalho com excelência, a ponto da rainha de Sabá faltar espírito nela. É como se ela desmaiasse, né, ao ver a maneira como os servos se assentavam, né, a mesa de Salomão, como era a comida, como era a subida deles para o templo, como eram os rituais, né, a reverência. Tudo aquilo impressionou uma mulher que era de outra nação. E ela certamente levou plantada no seu coração a excelência que foi que aquele homem rei, né, fazia para com Deus de Israel. E isso certamente repercutiu e ainda hoje repercute em nosso meio. Então, o princípio da excelência para Deus, fazermos o melhor para Ele. A oferta pacífica, ela também trazia algo muito interessante, que era o aspecto da comunhão.
O ofertante levava a sua oferta, mas lá, juntamente com os que ofereciam sacrifício, ele participava. Parece que eu estou vendo uma mesa e eles assentados comendo juntos. Aquilo prefigurava a comunhão. Nada enfraquece mais uma igreja do que a falta de comunhão. Nada fortalece mais uma igreja do que a comunhão. Uma igreja pode ter vários membros. Ela pode ter muito dinheiro. Se os seus membros não são unidos, essa igreja é uma igreja fraca. Mas a igreja pode ser uma igreja bem pobrezinha, no sentido de financeiro, não é? Pode ter um grupo de membros pequenos, mas se todos estiverem remando na mesma direção, estiverem privando de comunhão, orando uns pelos outros, suportando uns aos outros, no sentido de dar suporte, né? Primando por esta comunhão, esta igreja é uma igreja forte. Eu vi um comentarista na internet que falou que tanto o sacrifício pacífico como os pães que estavam ali na mesa, os pães da proposição, que ficavam ali uma semana, depois eram retirados, né? E o sacerdote comia aqueles pães ali, certamente com os outros, né? Os outros sacerdotes, e ali prefigurava a nossa comunhão. Nossa comunhão, né? A Santa Ceia que nós temos hoje é um retrato da comunhão. Ali é a família de Deus reunida, onde nós esquecemos nossas diferenças, onde nós esquecemos nossas posições, os nossos status sociais e nos nivelamos em comunhão com o povo de Deus. O salmista disse no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Também, queridos, havia algo muito interessante na oferta pacífica, que era a voluntariedade. Não era algo forçado. Não é? A pessoa levava aquilo, não é? Espontaneamente. Não era puxado por uma corda, não era alguém empurrando, não. E era ele mesmo que levava a sua oferta. Então ele levava a sua oferta voluntariamente. A voluntariedade deve ser uma marca do nosso trabalho na casa de Deus. Que a gente não faça as coisas só em troca de dinheiro, que a gente não faça as coisas só em troca de posição, que a gente não faça um trabalho para Deus, porque se não fizer vai ser punido. Eu vou fazer porque se eu não fizer o pastor não vê. Eu vou fazer porque se eu fizer eu vou ser promovido. Não, irmão, fazemos um trabalho espontaneamente, né? Movidos pelo amor. Assim como Jesus, em toda a sua trajetória, foi movido pelo amor. Voluntariedade. Em quarto lugar, a gratidão. O que é gratidão? É a capacidade que nós temos de agradecer. Certo pastor dizia que não há sentimento tão nobre quanto a gratidão, mas não há sentimento mais vil do que a ingratidão. A oferta pacífica, ela estava revestida de gratidão, né? E nós precisamos ser agradecidos. Quem não agradece não está apto para receber. Eu costumo ensinar e digo que a sua gratidão de hoje abre a porta para a bênção de amanhã. Muitas vezes, a primeira bênção, e Deus tem uma série de bênçãos na vida dos seus servos, na medida em que nós estamos preparados para receber a bênção. Porque, se você não sabe, hoje você vai aprender, a gente tem que estar preparado não somente para as adversidades, mas muito mais preparado para ser abençoado. Não é? Eu estou estudando na igreja esses dias sobre a igreja do deserto, estou dizendo aos irmãos, não há Canaã sem deserto. Não é? Porque o deserto ia treinar justamente o povo para isso. Você ter um coração agradecido, você ser humilde, não é? Você ser quebrantado diante de Deus e tudo mais. E isto habilitaria a estar na terra que mana leite e mel. Porque se eu for para a terra que mana leite e mel, sem estar habilitado, sem estar preparado, eu vou derramar o leite e vou me lambuzar com o mel. Então, gratidão, capacidade de agradecer. Quando você agradece, você está valorizando o bem recebido. Quando você agradece, você está valorizando aquele que lhe deu o bem, não é? Que você recebeu, claro. Também havia um custo, em quinto lugar.
né? Eles levavam algo que custava, né? Davi disse, eu não vou oferecer ao Senhor que não me custou nada, né? Ele quer pagar, né, por aquela eira, porque ele não vai oferecer para Deus o que não lhe custa nada. Nós precisamos, irmãos, fugir dessa nossa filosofia de oferecer para Deus resto e lixo. Nós precisamos fugir disso aí, né? Nós precisamos ter essa cultura, né? Nós estamos vivendo hoje uma sociedade egoísta, onde o bom é para mim, o melhor é para mim, eu tenho que ter meus interesses atendidos e esquecemos de devotar a Deus a honra, a glória e o valor que lhes são devidos. Então, essa oferta custava. Não era qualquer novilho, qualquer boi, qualquer cabrito, qualquer negócio, não. Não é? E os irmãos vejam que havia uma proporcionalidade. Ah, eu sou muito pobre. Ah, se você é muito pobre, você tem que ter uma oferta. Ah, eu sou mais ou menos, eu estou assim, em dificuldade. Você tem uma oferta para você. Se você é muito pobre, pobre dos pobres, você vai levar uma 10ª parte, né, de um efa de farinha. Ah, mas eu estou numa condição, eu sou pobre, mas estou numa condiçãozinha. Então você vai oferecer aí 2 pombinhos ou 2 rolinhas. Ah, eu estou numa condição melhorzinha, então uma cabra, um bode, né, um novilho, um boi. E quanto maior era a posição, maior deveria ser o sacrifício, porque a sua oferta ela deve corresponder à prosperidade que Deus lhe deu. Eu li algo esses dias e fiquei muito preocupado, porque alguém disse assim, cuidado para Deus não lhe dar uma renda conforme a sua oferta. Aí imagine, né? Se a nossa oferta é só R$2, R$2, o cara ganha 20 mil por mês, aí a oferta dele é R$2, a missão é R$5. Pode ser que Deus lhe dê uma renda de acordo com a sua oferta, não é? Porque se o irmãozinho do salário mínimo dá R$2, você que ganha 5 mil, ganha 10 mil, ganha 30 mil, e tem gente que ganha 100 mil reais por mês, então a Bíblia diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração, mas lá em Eclesiastes também diz assim, conforme as suas forças. Se Deus me fez prosperar, eu devo ofertar de maneira próspera. Muito bem, em 6º lugar, nós nos apresentarmos com o coração contrito e quebrantado. Era a mão na cabeça do animal e se abaixava, né? Deus se agrada de um coração contrito, né, de um coração quebrantado. Não há nada que entristeça mais a Deus, que revolte mais a Deus, do que uma pessoa prepotente, uma pessoa exaltada, uma pessoa soberba. Deus se agrada. A Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Era diferente do templo nos dias de Jesus, onde o animal já estava lá. No Antigo Testamento, não, vinha puxando o animalzinho e a comunidade vendo que você estava levando o seu pecado em humildade. No templo, era negociada. Você entrava no templo, ninguém viu o que ia acontecer, você comprava o animal e escondia. Era uma oferta contínua, que a gente, não é, seja perseverante naquilo que a gente faz para Deus, perseverante em ir aos cultos, perseverante em estar na escola dominical, perseverante, nosso saudoso pastor José Antônio dos Santos, pastor Zeneco dizia, não deixe o seu lugar parecer vazio. É triste, você encontra um irmão, meu irmão, onde é que você está? Faz um mês que você não vem à igreja. Ah, pastor, estava na praia. Ah, pastor, estava. Meu irmão, e a igreja, né? E a casa do Senhor, onde você alimenta a sua alma, né? São crentes intermitentes, né? Uma hora está, outra hora não está, some um mês, daqui a pouco some 6 meses, daqui a pouco some 2 anos, aí depois diz, ô pastor, estou ligando para buscar a minha carta de mudança. Meu irmão, pensei que você tinha morrido. Não, estou vivo, pastor. Você desapareceu, meu irmão. Né? Então, era uma oferta contínua, né? Continuamente os hebreus, os israelitas estavam oferecendo sacrifício, né? Também votando ao Senhor. Votar ao Senhor é uma modalidade também que nós precisamos usar. Às vezes está com uma causa difícil, né? Está com um problema, vote ao Senhor. Olha Deus, o Senhor resolvendo isso, não é barganha não. Se o Senhor, né, salvar o meu filho, se o Senhor abrir essa porta de trabalho, se o Senhor, né, me dê vitória naquela causa,
né? Eu vou dar uma oferta para missões, eu vou, Senhor, a partir de hoje me envolver nos trabalhos da igreja. Isso é voto e é bíblico, não é? E Deus ouve os votos do seu povo. Estou correndo por causa do tempo, né? Hoje, a vida como um sacrifício pacífico em nono lugar. O maior sacrifício é a sua vida. Hoje, tudo que você oferta a Deus, como no passado, primeiro Deus recebe você, depois ele recebe a sua oferta. Foi assim com Caim e com Abel. Deus não atentou para Caim nem para a sua oferta. Deus atentou para Abel e atentou para a sua oferta. Nós hoje somos um sacrifício vivo. Paulo disse em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E, em 10º lugar, santidade para o sacrifício. Mesmo uma oferta que era de gratidão, uma oferta que era voluntária, uma oferta que partia, não é, do bem-estar daquele israelita com Deus, mas antes de oferecer a oferta, ele deveria estar em santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade é separação do mundo, do pecado, de tudo que desagrada a Deus. Então, Deus não se embriaga com os nossos presentes quando a nossa vida está deteriorada, quando a nossa vida está de forma inadequada na sua presença. Mas, se arrumamos a nossa vida, se nos mantemos em santidade ao Senhor, não é uma vida reservada para Deus, o seu sacrifício subirá em cheiro suave e agradável ao Senhor. Que Deus nos ajude, meus amados, que esta palavra simples, objetiva, que eu espero ter acrescentado alguma coisa ao seu estudo, possa ter lugar no seu coração. Você que aprecia esse vídeo, gostou do vídeo, né? Dê aí o seu like nessa mãozinha aí, clique, dando a sua opinião que você gostou. Se inscreva aí embaixo, está em vermelhinho, inscreva-se. Você se inscreve que semanalmente você vai receber esses vídeos e você pode compartilhar, não é, no seu WhatsApp, nas suas redes sociais. Não é? A nossa intenção é que a palavra de Deus, santa, genuína, pura, autêntica, seja divulgada a todos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por estar assistindo esse vídeo semanalmente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.